pessoal, me chamo Evelyn Caísa, sou docente do 5º período do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e História pela Universidade Federal do Maranhão. Hoje estamos aqui para apresentar o resultado do nosso trabalho exigido na disciplina de Geologia e Geomorfologia. E nesse trabalho nós iremos falar sobre as dinâmicas do vulcanismo e as atividades vulcânicas no Monte Nyiragongo, né? Esse monte ele fica localizado no continente africano, né? E aí a gente vai, a partir de agora, estudar um pouco mais das características dessas dinâmicas do vulcanismo e também das características específicas desse monte. Na estrutura do vulcão temos a câmara magmática, que podemos chamar ela de reservatório, que é onde o magma, a rocha derretida, fica reservada. Temos também a chaminé, que seria um cano ou um tubo, que é o que leva a rocha derretida à superfície da Terra. Temos a cratera, que podemos chamar também de boca do vulcão, que é por onde saem os materiais que são expelidos durante a erupção. E por último, temos o cone vulcânico, que é aquela montanha que é formada pelos materiais que são expelidos, que são as rochas derretidas, as cinzas e os gases e as lavas durante milhares de anos. A formação dos vulcões ela vai depender de como a Terra, como a superfície, ela se comporta. O que isso significa? A Terra ela é formada como se fosse um grande quebra-cabeça. E aí as peças desse quebra-cabeça são as placas tectônicas. Então, os vulcões eles vão acontecer conforme o movimento dessas placas. Onde as placas se encontram, pode acontecer uma colisão ou a subducção, que é quando as duas placas se chocam e aí uma vai subir e a outra descer. Quando uma das placas desce, ela vai derreter, né, e vai formar o magma. E aí esse magma ele vai esquentar muito e aí ele vai subir, causando um vulcão, a erupção de um vulcão. O outro ponto é onde essas placas elas vão se separar. E aí chamamos de zona de separação. Que aí quando essas placas elas se abrem, elas vão deixar um espaço vazio, que é justamente o que acontece lá no vulcão Nyiragongo, que foi o vulcão é o vulcão que a gente vai apresentar. Enfim, quando elas se separam, ela vai deixar um espaço vazio e aí com esse espaço vazio, o magma ele vai subir para preencher. E aí é nesse movimento que ele sobe que vai acontecer a erupção do vulcão, que vai formar o vulcão. E o outro é ponto quente. Nos pontos quentes, digamos que não ocorre nem a separação, nem o afastamento dessas placas. Vai subir um jato de magma, que é a rocha derretida, e aí ele vai atingir qualquer lugar de uma placa. Por exemplo, ele pode atingir o meio de uma placa tectônica, mas como ele é muito quente, ele vai acabar aqui abrindo essa placa e ocorrendo a erupção de um vulcão. Oi pessoal, eu me chamo Rayane Matos e vou falar um pouco sobre o Monte Nyiragongo. Localizado na República Democrática do Congo, é um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. O Nyiragongo está situado no Rift Albertino, parte do grande vale do Rift da África Oriental. E tem algumas placas, né, que são envolvidas, que é a placa africana, que fica localizada no oeste, e a placa somália ao leste. Com quase 3.000 metros de altitude, a atividade do Nyiragongo é um produto do Rift Africano Oriental, ou fenda da África Oriental. Uma fragmentação geológica na placa africana iniciada há cerca de 20 milhões de anos, a estreita faixa de divergência está dividindo a placa tectônica em duas, a Somália, que se desloca em direção ao sudeste, e a Núbia, ao noroeste. Essa separação possibilita que o magma suba para a superfície e mantenha o vulcanismo da região em constante atividade. Então, pessoal, essa foi a representação que nós fizemos do Monte Nyiragongo. E aí, esse vulcão, ele tem umas características bem fortes, digamos assim, porque a lava dele ela é um pouco mais fluida, né? Ela tem uma composição diferente nessa coisa do magma. E aí, eu não quis fazer a erupção dele
porque eu acho que seria interessante a gente trazer um pouco mais das características dele atual, né, de como ele está hoje. Apesar dele ser um vulcão que está sempre ativo, né, e o vulcão está ativo não significa que ele está tendo erupções, é importante lembrar também que esse vulcão, ele não existe registros específicos de quando ele começou a entrar em atividades vulcânicas, mas de 1886, para cá ele teve cerca de 34 erupções, né? E aí a gente entende porque que ele é considerado um dos vulcões mais perigosos do continente africano e também do mundo, né? E aí, como eu acabei de dizer, o vulcão estar ativo não significa que ele esteja sempre em erupção. Esse vulcão ele está sempre ativo porque a atividade dele é permanente, ele não é um vulcão totalmente desativado. E aí eu trouxe aqui, usei o algodão para representar a fumaça que esse vulcão solta diariamente, né? Porque quando o vulcão está ativo ele tem sinais, não só a larva, mas a fumaça também é uma característica muito específica de vulcões que estão ativos, né? Apesar desse vulcão, como eu falei, a larva dele é mais fluida, mas quando ele está em atividade, ele solta apenas a fumaça, características muito específicas, né? E aí, a última erupção desse vulcão, de acordo com as nossas pesquisas, ela aconteceu em 2021. E aí, por isso, eu trouxe um pouco dessa representação aqui do solo, de como que esse solo pode estar hoje. Porque já se passaram 4 anos, mas a gente sabe que 4 anos pra gente é muita coisa. Mas quando se fala de criação da terra, recomposição do solo, 4 anos acaba não sendo tanta coisa assim, né? E aí, ainda hoje, as rochas vulcânicas estão presentes naquele ambiente e esse vulcão, ele vem também, ele surge a partir do rompimento dessas placas africanas. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês como que essas placas se posicionam e também falar um pouco dessa dinâmica de separação. Em relação à dinâmica das placas, né, a interação dessas placas, é importante trazer que a placa africana ela está se fragmentando. E aí, consequentemente, está acontecendo essa separação entre a placa Somali, que fica localizado ao sudoeste, e a placa Núbia, que estaria localizada ao noroeste. Esse vulcão é resultado de uma zona de separação. Essa é a prova de que o nosso planeta está sempre em movimento. Tchau!